sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Ped. Hoje, pessoal, a gente está aqui com uma pessoa muito especial, que é a Priscila. Daqui a pouco ela vai se apresentar, vou pedir para ela se apresentar. Ela tem uma clínica muito legal aqui em Piracicaba, que eu sei que ela faz de tudo, um pouco de tudo, a Pri, viu, gente? Tem pilates, atende os adultos, e aí ela atende muitas crianças também, que até segundo ela, que ela já me contou, assim, ela nem tinha tanta pretensão de atender criança, mas começou a aparecer um monte de criança, né, Pri? Sim. Na realidade, eu trabalhava com adulto, né, há 25 anos atrás. E aí a bebezada acabou chegando de maneira a conquistar o coração, né? Porque vem de criança, não tem como voltar atrás. Isso aí, então... Eu falo isso, que criança é tão leve que você não vê mais opção de ter adulto, porque se apaixona, né? Eu acho que eles curam a gente, não a gente cura eles. Exatamente. Acho que esse que é o mais gostoso das crianças. Então, Pri, se apresenta aí pra gente e fala um pouquinho de você. Então vamos lá. Gente, eu sou a Pri Antunes, muitos me conhecem como Tia Pri. Tenho uma clínica aqui em Piracicaba, aqui no Terras, e realmente a Tia Pri tem 25 profissionais que atendem comigo. Então aqui na clínica a gente atende um pouquinho de tudo. Desde os bebês até os velhinhos, desde os ortopédicos até as colunas mais complexas. E a história da pediatria, Mai, foi muito interessante porque assim, surgiu bem no meio da pandemia. E ninguém estava tratando, era difícil a gente ter acesso. E uma mãe veio desesperada me procurando porque não estava entendendo que a cabecinha do filhinho dela estava doida. Eu falei, gente, então vamos lá, vamos avaliar. E era um dia que eu estava assim, muito estressada, né? A gente, todo mundo enclausurado. E na hora que eu peguei a Manuzinha no colo, senti aquele cheirinho. Foi assim, amor à primeira vista. Aí não teve como não entrar nesse mundo de vocês, né? Que é baseado em muito estudo. Parece que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. A criançada, eu acho que a gente só olhava para elas quando elas estavam doentes, e hoje a gente consegue olhar para elas como prevenção, porque a gente achava que beber era só beber, né? E a gente pode prevenir muitas coisas nesses 2.000 primeiros dias. Isso aí. Pri, conta um pouquinho, assim, você é osteopata pediátrica, certo? Então é assim, ó, a osteopatia pediátrica, ela é muito nova. E é uma especialidade que poucas pessoas têm. Mas eu gosto de lembrar, assim, acima de qualquer coisa, eu sou fisioterapeuta. Sou fisioterapeuta formada há 25 anos. E a fisioterapia, a gente estuda muito a biomecânica, a anatomia, o desenvolvimento motor da criança. E principalmente a criança. A formação de osteopatia vem depois da formação da física. São 6 anos de formação. E a pediatria, a gente tem um módulo de uma semana, mais ou menos, nessa formação. E aí, depois desses 6 anos, que começam o universo infantil pediátrico. Né? Porque, às vezes a pessoa fala assim, Pri, mas o que é osteopatia, né? A osteopatia é uma ferramenta dentro da fisioterapia. Né? São técnicas que a gente procura sempre a causa, o bloqueio onde a criança está, a inervação que está bloqueada, qual víscera que ela impacta. Então, assim, a osteopatia é uma ferramenta do meu trabalho, mas eu não faço só osteopatia. Eu sou especialista, na realidade, em pediatria. Então, eu acompanho a criança desde a hora que ela nasce, que ela vem com as disfunções de dificuldade de amamentação, preferência de lado, aqueles torcicolos que antigamente, lembra, meninas? Só existia o torcicolo congênito. Hoje existe um torcicolo posicional, porque tiveram as mudanças de manejo mesmo, de dormir, de posicionamento. Isso alterou bastante coisa. Então, a osteopatia é uma ferramenta do meu trabalho dentro da pediatria. Muito. E eu só não entendo, às vezes, de vez em quando, assim, me conta qual que é a diferença entre a osteopatia e a terapia manual tradicional, a físio normal? Na realidade, assim, ó, antigamente não existia osteopatia, tá? Então, como foi minha formação?
eu fiz fisioterapia, que era amplo. Então tinha fisioterapia adulto, neurologia, cardiologia, respiratória, tal. Aí eu fiz a formação de terapia manual, que eram técnicas de massagens, Sim. onde você solta todo esse corpinho, ou o corpo do adulto, com massagem mesmo, sempre respeitando a anatomia. Certo. Só que para você ter uma formação de terapia manual, você faz um curso de 1 ano. Né? A osteopatia não. A osteopatia é uma formação de 6 anos, onde você estuda muito mais a fundo as correlações anatômicas e eu brinco que eu falo assim, é uma filosofia de vida, porque você estuda 6 anos para entender como esse corpo funciona e com algumas técnicas você libera esse raciocínio. Não é assim, por exemplo, ó, Rê, você fala assim, vou fazer uma terapia manual no torcicolo. Vou lá, faço massagem no torcicolo. O osteopata pensa assim, tá, por que tem esse torcicolo? Qual estrutura está envolvida? Qual inervação passa aí? Quais são as correlações anatômicas que tem entre uma coisa e outra? Então, a osteopatia é uma especialidade dentro da fisioterapia, que também tem como uma ferramenta a terapia manual, que são massagens manuais. Agora, eu acho que vocês devem estar confusas, por quê? Fala primeiro, para quem que eu encaminho? Um fisioterapeuta com terapia manual ou para um osteopata? Então, daí é uma briga dentro da própria profissão. Graças a Deus eu tenho os dois. É isso que eu ia falar. Então eu tô tá com os assim. dois. Tá tudo bem. Então tudo bem. Como para você ser osteopata pediatra, você tem 6 anos de formação, a galera pula um pouquinho essa etapa. Então você faz a fisioterapia, 1 ano de terapia manual, mas você tem que se especializar em outras coisas da pediatria, que muita gente às vezes não faz. Então, por exemplo, é igual na medicina. Você é médica, daí você fez residência em pediatria, atende tudo. Aí você vai e estuda neurodesenvolvimento infantil. Ou eu sou especialista em cardiologia, ou sou especialista em gastro. A fisioterapia é igual, a gente não pode pular caminho. É a mesma coisa que falar assim, eu sou pediatra e trabalho com criança. Tá, você faz o quê? Você faz tudo? Eu faço tudo, eu fiz pediatria. É mais ou menos isso. Deu pra entender? E dentro da osteopatia, vocês não têm noção. Você vai pra oralidade. Você vai pra desenvolvimento motor. Vai abrindo um leque, subir, né? subir. Olha que lugar lindo aqui, gente. Aqui é meu lugar favorito. A gente De gosta gosta aqui. muito. Ai, gente, essa rua dá pra ver aqui em cima, né? Toda arborizada. Isso que não apareceu nenhuma capivarinha ainda, né? Às vezes a gente desvia de algumas. Eu acho que é mais ou menos isso. Tá. E Pri, uma coisa assim que queria perguntar. A gente encaminha, lógico, quando tem alguma alteração, você percebe um torcicolo, alguma simetria. Mas tirando isso, as indicações para o bebê, por exemplo, nasceu. Já é bom ir para acompanhar alguma coisa que às vezes nem percebeu, ou vai realmente se aparecer alguma queixa, alguma alteração? O que eu costumo falar é assim, vamos lá. Se o bebê nasce em Piracicaba e tem acesso a tudo isso, que muitas vezes as pessoas acham que é moda, né? É moda, não tinha isso antigamente. Se esse menino nascesse na Amazônia, gente, ele vai andar com 2 anos do mesmo jeito, tá? Todo mundo vai chegar no mesmo lugar. Então, o que acontece? Na Europa, o sistema de saúde deles, como que funciona? Né? Nasce com doula, com ginecologista, aí o osteopata ele já entra na sala para fazer o manejo dessa criança. Por quê? Porque como a amamentação ela é muito natural, o útero ele é muito apertadinho. Então, quando o neném nasce, ele nasce no posicionamento flexionado e com um monte de desvio. Você olha para a carinha dele, a carinha de joelho que a gente brinca. Só que essa carinha de joelho que a gente brinca não consegue abrir a boca, não consegue fazer a pega adequada. Então, o osteopata ele vai lá para dar uma relaxada nesse corpo, para que esse corpo consiga se posicionar de uma maneira mais harmoniosa na mãe. Beleza? Então, assim, sempre vale a pena. Gente, 90%, 80% das crianças não precisam fazer osteopatia por um desconforto.
Porque mama naturalmente, tem as preferências, você precisa respeitar. Só que de todos os bebês que me procuram, 100% faz. Por quê? Porque a maioria que me procura está com muito desconforto. Ou de torcicolo, ou dificuldade de ir para o peito, que na realidade não é que ele não consegue mamar. Ele não consegue virar a cabeça para se posicionar da maneira que dizem que é adequadamente. Porque vamos voltar um pouquinho, eu gosto de voltar muito e trazer pela parte simples. Na nossa época, na época das nossas avós, gente, mamava do jeito que dava. Assim, mamava com a cabeça, mamava no peito só, mamava em pé. Não tinha todo um ritual para amamentar. Sim. Eu acho que isso deixou a maternidade muito chata e pesada. Então, quando chega para mim, eu falo assim, ó, mama do jeito que dá. Durante o processo, a gente vai ajustando. Porque vai causar muito o que eu vou falar aqui, mas a Luísa era uma criança pélvica que nasceu com tudo. Com cólico, com refluxo, com disquesia, com língua presa. A sua filha, A né? minha filha. E eu era osteopata, mas não sabia nada disso. Então, na realidade, eu dei um peito só, e ela ficou gordinha. Eu trabalhei o bico, puxava o bico pra cá, pra lá. Quando meu bico assava, eu punha aquele negócio, aquela concha que fala que dá fungo. Então, assim, ai, gente, é de verdade, eu sou de verdade. Mas se for ver, a medicina, às vezes, assim, ajuda muito, mas Mas vai complica. mudando, complica tanto, ainda mais pra mãe, porque quando os meus filhos nasceram, também tinha concha. Coloca a concha. Não, a concha deforma, deixa grande, dá fungo, tira a concha. Mas e agora? E a concha, tira a concha. Põe o bico de silicone. Põe mais Aí bico, não tira adianta, bico de silicone, não pode mais bico de Mas então, silicone. não é nem tudo e nem nada. É. É bom senso. Quem trabalha com mães e bebês, gente, assim, o que a gente quer? Quer amamentar? Quer. Vamos do jeito que dá. Exato. Depois de diminuir produção, a gente vê lá na frente como que produz. Porque outro dia chegou uma mãe, foi muito engraçado assim, ó. Um peito ela tinha bico. No outro peito, ela não tinha bico, não tinha como a criança pegar aquele peito. Então eu falei, ué, põe bico de transição de um peito e não põe no outro. Daí falaram pra mim assim, Priscila, não pode, a criança vai confundir bico. Gente, eu particularmente acho que a criança é mais esperta do que a gente. Entendeu? Ela pode mudar o padrão de mamada, mas ela vai se ajustando. Se o objetivo é mamar, faz do jeito que dá, depois organiza. Uma semana são muito pequenininhos, gente. Sim. Eles são muito pequenininhos. Então, assim, eu acho que era muito mais fácil ser mãe, sabe? E não tinha tanta informação solta pra atazanar, porque aí você lê num lugar que pode, lê no outro que não pode, lê isso, lê aquilo, e todo mundo fala, e todo mundo é especialista. É muita e a mãe informação, fica doida, né? Bem da Assim, é realidade. engraçado que é especialista, mas o pessoal fala que é especialista faz curso de 3 dias, Isso, né? é todo mundo especialista de internet. Eu tô estudando para público, parece que cada vez eu sei menos. É isso aí. impressionante. Sabe? A gente que estuda, fica inseguro às vezes de falar as coisas. E os outros não. Tipo, acabou de ter filho, já virou especialista em maternidade, já vende produtos, já dá orientações. É assim mesmo. E a gente fica assim, meu Deus do céu, Assim, será que gente. eu aprendi no lugar errado? E a Porque gente tá aqui preso no consultório se matando. A gente nasceu na época errada. Se a gente fosse de geração Z, viu, Pri, que já nasce sabendo tudo. Agora, Deus me dê Não é? discernimento quando eu for avó. Você tem noção do que vai nascer? Nossa. O meu neto vai ser assim, é introdução alimentar, não, é inteligência artificial, vovó. Vai ser Exato. assim, ó, não vai mudar tudo assim. Não, e realmente, na nossa época, tanto de nascido quanto de começar a pediatria e tudo, nem existia, nem se falava nada de osteopatia, não falava nada de disquesia, não falava muita coisa de nada. Tinha aqueles refluxos absurdos, que era a criança que vomitava tudo e não ganhava peso, que era tratado, o resto sofria e vamos lá e pronto, Eu entendeu? tenho pensado muito sobre isso, o que mudou tanto, tá? Porque eu acho que teve uma virada de chave aí que mudou muito e a gente tem que olhar para isso sem causar muita polêmica. Antigamente, antes da morte súbita, o posicionamento de barriga para cima, Sim. gente, a gente tinha muito mais manejo sobre esse bebê. Então esse bebê, ele se movimentava muito mais,
Ele ficava de lado, ele ficava do outro lado, ele ficava barriga para baixo. Aí as avós colocavam toquinha na cabeça, aí botava calço na cabeça. Tá certo, errado, não sei. Só sei que era um bebê que tinha mais movimento, então esse bebê provavelmente ele amadurecia o sistema nervoso autonômico dele de maneira mais organizada. Aumentou em ciência, e adoro uma ciência, né, Rê? Aumentaram em 600 vezes os casos de braquicefalia de uns anos para cá. Eu vejo isso. É muito. Aumentou mesmo. Aumentou muito. E aí a gente não sabe o que essas braquicefalias vão ocasionar lá na frente. Por que eu me encantei com a pediatria? A gente não é para instalar uma amamentação porque o neném só é fofo. Sim. Porque como eu atendi coluna por muito tempo, a quantidade de hérnia de disco em pacientes com braquiplágia é enorme. Porque essa cabecinha, na hora que ela se consolida por volta de um ano, que até aí que eu trato um ano, ninguém entende porque eu seguro um ano a criança. Porque um ano, a cabecinha ela consolida. Se ela consolidou torto, o corpo acompanha. Sim. Porque ele foi formado dessa forma. Né? Então eu penso lá na frente, como que vão ser essas crianças lá na frente? A gente não sabe ainda. Porque a grande dificuldade também do IMADO com relação à ciência, a gente não pode dividir a criança em 2 grupos controles, porque é antiético. Então você também não consegue comprovar. Então é indo pela clínica soberana mesmo, né? E tentando seguir esse caminho. E você falou que você acompanha até um ano, né? Sim. E às vezes chega para você, criança maiorzinha, assim, que já consolidou, né? As suturas já fecharam. E aí, existe algo a fazer nesses casos? Então, na realidade, sinceramente, ninguém sabe, né? Só que você acha justo você virar para uma mãe e falar assim, ó, você veio com o brinquedo quebrado, você volta para casa? Não dá, né? Não dá. E aí, quando que a gente abordava essa criança? Por volta dos 12 anos do estirão, por causa das escolioses idiopáticas. Então, pensando assim, lá na frente, a gente que é nova, né? Ajuda pra gente pensar, a gente com 70 anos nesse carro de novo, assim, conversando, nossa, lembra lá atrás, quando a gente pensava? A gente consegue hoje fazer uma correlação. Eu acredito que antigamente a gente não pegava essa criança, e a gente ia pegar essa criança por volta dos 12 anos com as escolioses idiopáticas, né? A criança, quando ela chega com 1 ano pra mim, a maioria chega com 1 ano e meio, 2. Vem com disfunção. Gente, Fusca Azul. Fusca Azul. Criança, Fusca Azul. Ganhei. Poxa, Não é eu não rápida. gosto de perder o Fusca Eu Azul. ganhei. Tô aqui atrás, tá dirigindo. Eu tava pensando aqui. Você ia fazer ou não? Então, assim, não se falava em TDL, né? Não se falava verdade. né? Não se falava de psicomotricidade. Então, a Carol, a foniatra, às vezes manda para mim, para eu avaliar esse corpinho, para que eu consiga fazer uma melhora nessa coordenação motora, de uma maneira mais lúdica, não em centros de fisioterapia com métodos mais para pacientes atípicos, para ver se consegue desenvolver essa linguagem associada à psicomotricidade. E como eu sou osteopata, eu tinha então olhar de uma outra forma, né? Eu falei assim, mas como é que a criança vai conseguir fazer um movimento se ela tem um bloqueio e uma alteração nesse quadril, nesse pé? Então a gente junta muito assim, a gente faz 2, 3, aí sim, são poucos atendimentos. Faz assim, 2, 3 sessões de osteopatia para normalizar esse corpinho que já tem o formato dele, a embriologia dele. E aí faz treino de psicomotricidade. Antigamente se falava também que criança não podia fazer peso, né? Porque não ia crescer. Sim. Gente, isso aí também não é mais uma verdade, né? A criança ela precisa ter peso para ela se organizar, para o músculo contrair, para ela ter uma noção de corpo, lógico, que proporcional ao peso dela. Sim. Né? Então a gente tem atendido muitas crianças que são aquelas crianças que sofrem bullying na escola. Então, por exemplo, a mãe Priscila, coloquei em futebol, ele é desajeitado. Ele é desengonçado. Né? E olha, meu filho, ele erra a bola, ele... Agora, você acha justo mesmo você pegar seu filho que tem dificuldade
botar ele em grupo, aí é pior. Daí ele vai pro computador. Então, o que a gente faz aqui? A criança vem aqui só uma vez na semana. A gente treina a dificuldade dela e manda colocar no esporte de grupo. Só que eu peço para esperar uns 3, 4 meses. Então, o que a gente faz? A gente empodera a criança. Então, ela vai trepar, ela vai subir, ela vai cair, ela vai ter que parar de chorar. Então, ela vai subir escada, ela vai saltar. Ela vai aprender o movimento para que o cérebro dela saiba fazer por volta dos 3. E com 3 meses já aprende. Aham. E aí vai para grupo. E se você coloca o seu filho desengonçado no grupo, ele não vai fazer. E ele vai ficar com vergonha. Entendeu? Ele vai falar que ele não gosta. Daí ele pula de um monte de esporte. Não é porque ele não gosta, é porque ele não consegue. Então é mais ou menos isso que a gente E você tem. faz esse trabalho com personal. Só com personal. Personal especialista em psicomotricidade. Né? E educação infantil, né? Porque assim, tem que ter regra, né, gente? Porque assim, minha mãe é dona de escola há 50 anos em Mojimirim. Trabalha muita parte construtivista junto com a parte de regras, porque na vida a gente tem regra, Sim. né? Existe muito a educação positiva, a gente tem que respeitar a criança. A Luísa nunca apanhou, mas eu sou uma mãe firme, Sim. né? Tem coisa que é negociável, tem coisa que não é negociável. Então a gente tenta juntar as 3 coisas. E eu tô muito feliz com o resultado, viu? Porque a gente tem conseguido melhorar bastante, muitas crianças, e às vezes a gente tem pegado também algumas crianças atípicas que tenha uma socialização melhor para ajudar também a juntar os dois juntos. Isso que Então eu ia perguntar, Pri. tá muito legal. Eu ia te perguntar isso, Pri, porque assim, a gente vê no consultório, né, no seu consultório, lá em cima, lá na clínica, bastantes crianças com essas questões, né, de torcicolo, refluxo, plagiocefalia posicional, né? Agora, e nas crianças que são atípicas, como a osteopatia pode ajudar? O que você acha? Assim? Na realidade, eu acho que a osteopatia melhora muito mais o atípico do que o típico. Só que ninguém nunca pensou em atender o atípico. E aí a Andrea, ela começou a mandar uns pacientes aqui bem complexos. E esses pacientes começaram a apresentar melhoras gritantes. Porque o que acontece? O atípico, você fala assim, ó, ele não vai conseguir fazer, então faz o que der. Não, gente. Quanto mais a gente libera o atípico, mais oportunidade ele tem de aprender o movimento adequado. E você acha que em que aspecto que eles melhoram? Eles melhoram na parte motora, na marcha? Nossa, por exemplo, a gente tem visto muitas melhoras, e que às vezes a gente tem que saber muito bem falar com a mãe do atípico. Gente, ninguém faz milagre, certo? Então ninguém faz milagre. Mas, às vezes, o aprendizado dele do movimento pode ser favorecido com a osteopatia. Só que nenhum osteopata atende atípico. E aí a gente começou a atender por quê? Não porque a gente estava indo para esse universo, a gente fala para a mãe assim, ó, nós não temos especialidades em atípicos, continue com todas as terapias que você faz extra. Só que aí as fisioterapeutas deles falavam assim, o que vocês estão fazendo aí que tá muito mais fácil para trabalhar com as crianças? A gente fala, a gente está deixando esse corpinho livre para receber o estímulo que vocês estão dando. Então, por exemplo, uma criança, as crianças, nós temos 3 casos aqui de microcefalia. Ficou muito mais harmonioso esse crânio. Essa criança, ela se desenvolveu muito melhor do que as que nunca fizeram. As crianças que têm Down, a gente acha que eles são hipotônicos. Mas quando você mexe na musculatura profunda, eles têm muitas travas articulares que dificultam o movimento. Então a gente vai lá, solta e continua com as terapias deles. Tá? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas ninguém atendia os atípicos. E existe uma especialidade? Não. É na raça. Nossa. Mas sabe o que eu acho, Rê? É assim. Acho que é uma ciência em construção, né, É Pri? em construção. E eu acho que tem tanta gente que está estudando as especialidades do tipo. Então, segue por isso. Então, eu acho que a intenção a anatomia ela é igual. Sim. Né? A fisiologia é igual, a neurologia só do atípico é diferente. Então, se a gente se baseia que esse corpo é parecido anatomicamente, a gente faz o nosso trabalho
e encaminha. Então, a melhora nas outras terapias estão sendo muito, muito relevantes. Está melhorando muito. E a gente está se surpreendendo muito com isso. Da Mas é parte- muito novo. Você acha que, assim, principalmente crianças com autismo, elas têm muitas disfunções gastrointestinais, né? Sim. Você acha que a osteopatia tem a contribuir nesse aspecto? Contribui muito porque o corpo do autista, ele também é um corpo igual o nosso. A grande dificuldade é a gente acolher essa criança, fazer o vínculo para que ela aceita o toque de maneira respeitosa. Porque não adianta também ele ficar extremamente incomodado com o toque. Porque o toque da parte gástrica você tem que tocar. Então, o que eu costumo fazer? Às vezes eu toco em cima da mão dele. Às vezes demora, gente, 2, 3 sessões para ele criar vínculo. Então o que eu faço? Para não ficar muito pesado para a mãe. Eu falo para a mãe assim, ó, vem uma semana aqui, meia hora, sem no horário ali, você vai ficar brincando com ele. Eu não vou nem mexer, não vai nem entrar na minha agenda. Só para ele acostumando com o ambiente, acostumando com a nossa cara, vendo se ele gosta do cheiro, ver se ele gosta do ambiente, ver se ele fica confortável. E aí sim a gente aborda com a osteopatia. Na verdade, é bem parecido até com a gente examinando, né? No início, a gente tem que conquistar a criança. Eu até falo com a mãe, falo assim, olha, eu não vou sair apertando, olhando o ouvido, garganta, porque nunca mais vai querer voltar aqui. Então, você tem que ir conversando, você tem que ir conquistando, para depois você conseguir evoluir um pouquinho mais, né? Ninguém sabe o perereque que a gente passa com essas crianças, né? E para ser respeitoso, a gente tem que ir devagar, Assim. E às vezes até a família tem um pouco mais de angústia e pressa e quer que faça alguma coisa, mas você tem que ir aos poucos, senão você vai dar um passo para frente para dar 10 para trás. Daí você desorganiza toda a criança. E uma vez que ela não abre o vínculo com você, fica tudo muito mais complicado, né? Eu lembro que um dia tinha uma criança aqui, eu tava com um amiguinho, eu não sabia que ele era autista, fui dar um beijo num, da falei, você também quer? Ele falou assim, acho que eu não gosto disso. Daí eu falei, que tal então um toquinho no cotovelo? Ele falou, aí é aceitável. Eu falei, então tá bom, então nosso beijo vai ser no cotovelo. E pum, bateu ali e tá vida que segue, né? Então eu acho que... eles são muito gostosos, né? E é muito legal, né, Pri, que você tem essa disponibilidade, né, de deixar a mãe à vontade na clínica, né? Tem esse tempo de adaptação das crianças, né? Quanto que isso é importante, né, É Pri? que, na realidade, se eu fosse mãe e pegasse meu filho, entrasse numa sala e trancasse, eu não ia deixar, né? Então eu não faço com os outros o que eu não quero que faça comigo. E aí elas ficam bem, bem confortáveis, eu acho. Não, e até quando precisa, você também vai em casa, não vai? Vou. Vai avaliar, quando é bem pequenininho, eu vou é. em casa, porque às vezes... Gente, uma coisa interessante, que às vezes me perguntam assim, Pri, você faz respiratória? Não, gente, eu não faço. Por quê? Porque como eu atendo bebês muito pequenos, eu acho que não dá no mesmo ambiente eu atender as ortopedias junto com as respiratórias. Eu tenho medo de contaminação. Então é só por isso eu mando pra Dani, mando pra uma galera muito boa aí, porque a gente não dá pra gente ser bom em tudo, né? Não, Então a gente tem que separar um pouquinho isso. temos que focar, né, Tem. numa área, né, pra gente fazer super bem aquilo lá, né? E a hora que a gente tem que ir evoluindo devagarzinho. Pois é. Muito bom, Pri. Você quer deixar alguma mensagem, Pri, para as pessoas, para as mães? Quero. Eu acho assim, meninas, por mais que a gente traga muito conhecimento, às vezes o conhecimento demais, ele atrapalha. Eu acho que a intuição materna, né, uma boa consulta com um bom pediatra para tirar suas dúvidas, ouvir a sua mãe, ouvir a avó, nem sempre as coisas que a sua mãe fala é palpite, é experiência de vida, isso é muito importante. As crianças, elas são o futuro do nosso país e a gente não olhava para elas. Então, aquela coisa que pau que nasce torto, morre torto, não é mais assim, né? A gente tem que olhar com mais carinho para isso e trabalhar de maneira muito respeitosa, né? Respeito não é libertinagem, né? Respeito é respeito. Então, você respeita seu filho assim como seu filho te respeita. E saiba que a pediatria, ela tem que ser olhada com muito, muito carinho. Não é fácil não trabalhar com criança, tá? Porque se você erra, você pode pensar, quando você erra
você lembra sempre do tapa, mas nunca lembra do afago. Então você tem que pensar muito antes de esticar a mão ou de dar um tapa. Porque isso vai ser lembrado. Acho que é mais ou menos isso, viu? Eu fico com os pais, né? Os nossos pequeninos. E que Deus me dê discernimento para quando eu for vó. Por misericórdia. Quero nem ver. Já pensou? Nossa, vai ser uma super vó. Tem que deixar minha filha ser mãe, né? É esse que é o meu maior desafio. Não, vai ser. Mas você Ela vai, é novinha, né? mas você vai pelos cantinhos ali, vai dando seu jeitinho, respeito, vai dar tudo certo. Como tudo, a gente vai aprendendo, né? É. As etapas que vão surgindo na nossa vida. Imagina, vai ser a criança, vai nascer super sortuda. Nossa, Vai. já vai ter o corpinho liberado. Nossa, já vai nasceu, nascer já ganhou mesmo. aquela massagem. Não, vai fazer igual o Nando. Às vezes o Nando fala assim, amor, é só um carinho na cabeça. Não é pra fazer manobra. Porque na hora que você vê, você já tá massageando, já tá Exato. tratando. É isso Então, mesmo. Então, vamos conhecer a clínica da Vamos Pri? lá? Vamos lá, então. Ai, vai ser um prazer recebê-los Ah, todos. é muito legal lá, gente. Vocês vão adorar. Espera aí. Gente, sejam bem-vindas aqui à nossa clínica. Como a gente mesmo fala, acreditamos no poder de cuidar. Aqui é dividido em a academia, a recepção dos pitiquinhos aqui, a minha sala de pediatria, que é onde normalmente vocês veem os conteúdos. Gente. Muito fofo, né? Aqui a gente faz a parte da amamentação, do acolhimento da mãe, para que seja um negócio mais privativo. Depois a gente vem para a parte motora, vai ali fora e tem as salas lá do fundo da criançada. Vamos lá? A maca, para a gente poder atender as crianças, porque elas não param, né? Então, trabalha junto com a parte sensorial e fica mais fácil o manejo das crianças. Então, gente, essa é a minha clínica. Delícia vocês aqui. Olha lá, ó. Gente, vamos terminar então? Então, ó, Quero agradecer a Pri muito obrigada. pela sua gentileza, pela sua disponibilidade. Me desculpa a gente não ter feito, né, o convite com mais antecedência. Mas isso é melhor porque ainda temos de pensar. Então, a gente faz o mais natural possível. Exato. E muito sucesso para você. Desejo que a sua clínica cresça cada vez mais. Com vocês tá bom? juntos, se Deus quiser, né? Porque sem as médicas eu não faço difícil. nada. Eu ligo às vezes desesperada e falo, meu Deus, o que eu faço? Então sempre um diagnóstico Acho médico é que- importante. Acho que uma coisa que é importante, que eu acho que é legal do mundo moderno, é que cada vez mais está se fazendo o trabalho em equipe, né, Pri? Eu nunca consegui trabalhar sozinha, mas acho que cada vez mais as pessoas estão precisando umas das outras. E não é isso? até mesmo a gente discutir casos, porque os casos estão cada vez mais complexos, né? Isso tudo para ajudar vocês Exato. a terem uma vida mais leve. Essa é a ideia. Então, como eu Fazer falo, uma né? parentalidade mais leve, com firmeza, mas com leveza também. Sim. Certo? Gente, Beijo, tchau pra Siga nossas vocês. redes sociais, curta nossos vídeos, compartilhe com os amiguinhos, tá bom? Vai ser ótimo. Beijo, tchau, tchau.